18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas 2 minutos. Boa noite pra você em 100,7. Sintonia certa é aqui em 100,7, o melhor mix do Brasil. E nós estamos começando mais uma edição do programa 18 horas. Eu, Carlos Júnior e Karime Leão. Tudo bem, Karime? Boa noite. Certinho? Certinho, Carlão. Muito boa noite. Muito obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos até às 7 da noite aqui no 18 horas. Boa noite. Mix. Vamos aos destaques do programa 18 horas desta quinta-feira. Bancada amazonense reage contra o decreto federal de redução do IPI. E decidem entrar com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Empresas do setor termoplástico de Manaus se preparam para fechar as portas até o final deste ano. Profissionais de saúde cobram do governo do Amazonas o pagamento de direitos trabalhistas. Muito bem, essas e outras notícias, os principais destaques desta quinta-feira você confere, você acompanha a partir de agora. Vamos juntos com você até às 7 da noite aqui no melhor mix do Brasil, com mais uma edição do programa 18 horas. Quinta-feira, 21 de abril de 2022. Boa noite. 18 horas. Olha, como nós estamos falando aqui direto, no 18 horas, o governador do Amazonas, Wilson Lima, desistiu de entrar com ação na justiça para defender a Zona Franca de Manaus. Estamos sempre alertando, sempre falando sobre isso, que é realmente de uma extrema importância. E foi a segunda vez em que o governador anunciou que tomaria alguma atitude em defesa da economia do estado, mas acabou, infelizmente, desistindo aí da ação. O decreto do governador federal que reduz em 25% o IPI em todo o país, praticamente põe fim, acaba com a Zona Franca de Manaus, que é responsável por 80% da economia aqui do estado do Amazonas. Exatamente, Carlão. E na falta de ação do governo do estado, sindicatos e políticos fazem ações individuais. Já citamos algumas aqui, como do vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, que protocolou na última sexta-feira a representação contra o presidente Jair Bolsonaro. Segundo o deputado, o governador do Amazonas, Wilson Lima, é quem deveria negociar esta questão com ação ajuizada. Ele lamenta que o Wilson Lima e a própria Assembleia Legislativa do Estado até agora não tenham entrado com ação contra o decreto federal. E segundo a avaliação do deputado Marcelo Ramos, o decreto reduziu o imposto em todo o país, mas 2 meses depois os preços dos produtos aumentaram. Vamos acompanhar mais detalhes sobre esse assunto agora com a repórter Odineia Araújo. Essas declarações foram publicadas nesta quinta-feira pelo jornal A Crítica. O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, lamentou que o governador do Amazonas, Wilson Lima, até agora não tenha feito nada de concreto em favor do Estado. Nem mesmo a prometida ação direta de inconstitucionalidade saiu do papel. O deputado também lamentou a inércia da Assembleia Legislativa do Amazonas ante a ameaça de sobrevivência do principal modelo econômico do Estado. Ainda conforme a entrevista ao jornal local, Marcelo Ramos declarou que cada um tem que cumprir o seu papel nesse enfrentamento e cabe ao governador e à Assembleia Legislativa do Amazonas uma ação mais firme de reação, até porque o presidente Jair Bolsonaro quebrou um compromisso com o governador do Amazonas que estava sentado na mesa com ele. Então, diante disso, na avaliação do vice-presidente da Câmara dos Deputados, o governador tem que continuar negociando, mas com ação ajuizada junto ao Supremo Tribunal Federal. Esta semana, Marcelo Ramos ressaltou em discurso no Congresso Nacional que não há lógica no decreto publicado pelo governo federal. A redução do imposto sobre produtos industrializados para todo o país, que quebra a economia do Amazonas para reduzir o preço final dos produtos, 2 meses depois não atingiu seu principal objetivo. O preço de vários produtos beneficiados com o IPI, ao invés de baixarem, tiveram aumento. É o caso da geladeira, a máquina de lavar e o fogão. O deputado federal Marcelo Ramos diz que o governo federal precisa explicar que conta é essa. Mas o dado mais interessante publicado nos últimos tempos é o dado do efeito da redução do IPI nos eletrodomésticos, justamente os eletrodomésticos citados pelo presidente Bolsonaro na sua entrevista. Porque ele disse que ia reduzir o IPI da geladeira, do fogão, da máquina de lavar, para baratear o preço para o consumidor final. Ele reduziu dia 25 de março, de fevereiro. Sabe
março, a geladeira aumentou 1,03% ao consumidor final. A máquina de lavar aumentou 1,14% para o consumidor final. O fogão aumentou 2,24% para o consumidor final. Ou seja, ele reduziu 25% do IPI e o preço ficou mais caro para o cidadão. De acordo com o deputado, somente o preço da televisão baixou em 3,02%, e justamente porque é produzida na Zona Franca de Manaus. Sabe por que a TV reduziu 3,02%? Porque a TV, diferente de geladeira, fogão e máquina de lavar que não produz na Zona Franca, a TV produz na Zona Franca. Portanto, quem recebeu a redução fora, se não baixar o preço, não consegue competir com a TV produzida na Zona Franca de Manaus. Portanto, eu quero concluir, senhor presidente, dizendo que isso é uma briga de quem é a favor contra o presidente da República. Isso é uma briga a favor de quem defende os empregos dos amazonenses, as escolas, a Universidade Estadual do Amazonas e defende a floresta. E eu não vou abrir mão e não vou ceder de lutar pelos interesses do meu estado, porque eu não fui eleito para bajular presidente. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, como adiantamos aqui no 18 horas, a bancada parlamentar do Amazonas no Congresso Nacional fez reunião na tarde desta quarta-feira e decidiu sim entrar com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que, como falamos, prejudica e muito o polo industrial de Manaus, Karine. Exatamente. A ação foi proposta pelo Partido Solidariedade e vai ser preparada por advogados tributaristas especializados no assunto. Lembrando que a Constituição assegura as vantagens da Zona Franca de Manaus como forma de ajudar no desenvolvimento da região. Na ocasião, o senador Eduardo Braga explicou como esse decreto prejudica o Estado. Vamos ouvir. Nesses 40 anos que eu tenho de vida pública, é a primeira vez que eu vejo a Zona Franca ser atacada não por um segmento, mas como um todo. Antigamente a disputa era sobre bens de informática, antigamente era sobre TV digital, agora não. Esse decreto de redução dos 25%, que a bancada toda apoia, porque nós queremos menos imposto. O problema é que a Zona Franca já paga 0 de IPI e os produtos da Zona Franca têm garantia constitucional de manutenção das vantagens comparativas. Ou seja, bastava que o governo federal fizesse a exceção dos processos produtivos básicos dos produtos brasileiros. Além da Zona Franca, bens de informática também tem processo produtivo básico. Portanto, isso não é um bem só para a Zona Franca, isso é um bem para o Brasil. Nós apoiamos a redução dos 25% e queremos a excepcionalidade. E isto vai significar o quê? O governo do Estado não terá receita para manter os hospitais, para manter o salário em dia, para manter os investimentos públicos. As prefeituras do interior que já estão perdendo, porque essa redução dos 25% do IPI reduz a metade do FPM e do FPE. 50% do FPM e do FPE, Fundo de Participação do Estado e Fundo de Participação dos Municípios, é composto pelo IPI. Então nós já vamos ter queda de receita no Estado e nos municípios. Agora você imagina perdendo ICMS. Então nós vamos perder emprego, vamos perder ICMS, vamos perder investimentos, com consequência gravíssima para a saúde, com consequência gravíssima para a educação e para o financiamento do Estado. Ou seja, é muito grave o que nós estamos vivendo. E é mais grave ainda quando o governo, que é legítima parte para entrar no Supremo, não entra. Você está ouvindo 18 horas. Pois é, prometeu por 2 vezes, mas não entrou o governo do estado contra o decreto federal. Bom, e depois desta reunião, os parlamentares enviaram uma nota para a imprensa. Eles afirmam que o aumento da criminalidade no estado vai ser uma das consequências diretas do decreto federal que reduz o IPI em 25%, incluindo o que é produzido aqui na Zona Franca. Cara, minha nota explica ainda que o decreto, sem resguardar a produção da Zona Franca, vai agravar a crise econômica e social e pode piorar ainda mais a ação de organizações criminosas e traficantes de drogas.
trazendo o caos, ameaçando aí a paz e a ordem social aqui no estado, Karine. Bom, e assinam esta nota os senadores Eduardo Braga, Omar Aziz e Plínio Valério. Também os deputados federais Átila Lins, Bosco Saraiva, José Ricardo, Marcelo Ramos e Sidney Leite e Silas Câmara. Ficaram de fora os deputados federais Alberto Neto e Pablo Oliva. Olha, a repórter Odineia Araújo traz mais informações sobre o assunto pra gente agora. Vamos acompanhá-la. A reunião da bancada do Amazonas ocorrida ontem, quando os senadores e deputados federais decidiram entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que reduziu em 25% o IPI para todo o país, sem excluir os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, saiu uma nota à sociedade amazonense. De acordo com o documento, desde o início do governo Bolsonaro, a Zona Franca de Manaus vem sendo atacada. E o último e mais destrutivo ataque veio agora com uma sequência de decretos que reduziram a carga tributária da produção fora do polo industrial de Manaus, sem qualquer medida compensatória para o Amazonas, atingindo fortemente a competitividade das indústrias instaladas na capital, ameaçando mais de 500 mil empregos diretos e indiretos, além de recursos públicos destinados à saúde, educação e segurança da população. A nota diz ainda que os integrantes da bancada parlamentar federal do Amazonas, desde o primeiro momento, se mobilizaram em busca de diálogo e fizeram acordo político com o governo federal, mas os compromissos assumidos pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, não só com a bancada, mas com o governador do estado, Wilson Lima, e com representantes da indústria local, foram todos descumpridos. O documento cita a ameaça à paz social com a grave crise econômica que poderá ocorrer no Amazonas se o decreto do presidente da República não for revogado, uma vez que a ação de organizações criminosas e traficantes de drogas se aprofundariam no estado, trazendo o caos, ameaçando a paz e a ordem social do estado. De acordo com o senador Omar Aziz, o documento vai ser enviado pelo Partido Solidariedade e deve estar pronto para ser entregue ao Supremo Tribunal Federal em no máximo 10 dias. Nós agora vamos procurar tributaristas renomados que possam nos abastecer e fazer uma ação direta de constitucionalidade. Volto a repetir, excepcionalizando todos os produtos que têm PPB, processo produtivo, que é o único lugar que se instala uma empresa é com PPB. Isso não inviabiliza que o governo do estado e a Assembleia Legislativa, a mesa da Assembleia, também possa entrar com uma DIN. E isso somaria muito esforço. Mas nós queremos nos antecipar nisso o mais rápido possível. A gente espera que em uma semana, no máximo 10 dias, nós possamos estar dando entrada. Nós iremos de gabinete em gabinete no ministro do Supremo Tribunal Federal explicar as anuências todas do que prejudica. A nota lembrou ainda que o governador do estado e a mesa da Assembleia Legislativa são os poderes locais mais indicados para entrar com a ação no Supremo Tribunal Federal. Mas diante da posição do governador Wilson Lima de tentar o diálogo, a bancada resolveu agir. A nota da bancada do Amazonas, que encerra dizendo que os governantes passam, mas o povo fica, foi assinada pelos 3 senadores do estado, Eduardo Braga, Omar Aziz e Plínio Valério, além de 6 dos 8 deputados federais eleitos pelo estado. Somente os deputados federais bolsonaristas eleitos pelo Amazonas, capitão Alberto Neto e delegado Pablo, não assinaram o documento em defesa da Zona Franca de Manaus. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O grande problema, Karine, ouvintes, é essa insegurança causada, por essa situação toda, essa insegurança jurídica desse decreto do governo federal que reduziu em 25% o IPI e não resguardou a Zona Franca de Manaus. Isso, o que acontece? Começa a impactar em vários setores do polo industrial de Manaus. Olha só, empresas do setor termoplástico já estão se preparando aí para fechar as portas até o final deste ano, Karine. Do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Material Plástico aqui de Manaus. E se não houver mudanças aí no governo do Amazonas, as fábricas não vão ter alternativa e vão fechar as portas. A repórter Nathalie Moraes traz mais detalhes. A
A informação é do presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Material Plástico de Manaus e do Amazonas, Francisco Brito, repassada logo após uma reunião com empresários do setor termoplástico. Segundo o presidente da Sindiplast, toda a insegurança jurídica causada pelos decretos do governo federal, que reduzem em 25% o IPI, podem levar o setor termoplástico a fechar as portas ainda neste semestre ou até o final deste ano. Segundo representantes da entidade, a expectativa das empresas é uma possível mudança de postura do governo ou um resultado eleitoral das eleições deste ano, que elas possam dar mais segurança jurídica ao modelo da Zona Franca de Manaus. Se mudar o governo, eles têm possibilidade de reverter isso e ficar aqui. Senão, a partir de janeiro, eles vão demitir. O que está acontecendo hoje? Já tem empresas demitindo na nossa categoria. Outros estão dizendo que vão fechar a empresa e esperar ver se tem condições de fazer investimento aqui em Manaus. O polo termoplástico gera mais de 10 mil empregos diretos e indiretos no polo industrial de Manaus. No ano passado, o setor fechou o ano com um faturamento estimado de mais de 10,18 bilhões de reais, com um crescimento de 76,26% em relação ao ano anterior, mesmo em meio à pandemia de Covid-19. Nesta quarta-feira, a bancada federal do Amazonas decidiu que vai ao Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade contra o decreto que retira as vantagens comparativas ao modelo. O autor da denúncia será o Partido Solidariedade. Esta decisão foi tomada após uma reunião realizada na casa do senador Omar Aziz, em Manaus. Ele é o coordenador da bancada federal. De acordo com o senador Plínio Valério, por falta de apoio e articulação, principalmente por parte do governador Wilson Lima e dos deputados da Assembleia Legislativa, a bancada buscou um partido para articular a medida. A gente, por não ter apoio da Assembleia e do governo do Estado, deve recorrer a um partido que tem legitimidade para fazer isso. Então, o que a gente quer passar para a população é que vocês podem confiar na bancada, sim, nos senadores, deputados federais. Nós temos consciência do prejuízo que causam e do compromisso que nós temos com o Amazonas. O senador Eduardo Braga chamou a atenção para os impactos na manutenção e também na geração de empregos com o novo decreto. O senador afirmou que a indústria já avalia demissões em massa ainda para o mês de agosto deste ano. E eu volto a dizer, nós poderemos ter, a partir de agosto, a maior onda de demissão da história da Zona Franca de Manaus, com uma combinação perversa: câmbio em queda e menos 25% para importar uma televisão pronta da China e vender em São Paulo. Atualmente, cerca de 500 mil de empregos diretos e indiretos são gerados através da Zona Franca de Manaus. O governo do Amazonas afirmou na semana passada que entraria com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF para revogar o decreto do IPI, que não inspecionaliza os produtos da Zona Franca de Manaus. Porém, o povo amazonense mais uma vez foi enganado, já que até agora nada foi feito pelo governador Wilson Lima para salvar a Zona Franca de Manaus. A Assembleia Legislativa do Amazonas também não se pronunciou até o fechamento desta reportagem. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, e tem mais, hein? O decreto federal de redução do IPI também prejudica a Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. E o Sindicato dos Docentes da Universidade revela que um relatório interno aponta risco de comprometimento de arrecadação financeira da instituição. Exato, Carlão. E o repórter Hector Silva conversou com a presidente do sindicato, Márcia Medina, e traz os detalhes pra gente agora. Vamos acompanhar. Um relatório interno da UEA, Universidade do Estado do Amazonas, aponta um risco de comprometimento da arrecadação financeira da instituição este ano por conta da publicação dos decretos federais que reduziram em 25% a alíquota do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, em todo o país. A informação é do Sindi-UEA, o Sindicato dos Docentes da Universidade do Estado do Amazonas. O relatório, inclusive, já foi solicitado pelo sindicato para que alguma providência possa ser tomada.
Segundo Márcia Medina, presidente do sindicato, a redução do imposto em todo o país pode impactar na saída de empresas da Zona Franca e, por consequência disso, os fundos pagos por essas empresas que financiam a UEA deixarão de ser arrecadados. Nós temos um modelo de desenvolvimento econômico que, infelizmente, mesmo com todos os anos que ele tem de vigência, não foi alterado. E hoje, novamente, infelizmente, somos dependentes desse modelo. Na medida que se reduzem encargos tributários em outros estados do país, cada vez mais a Zona Franca de Manaus, ou esse modelo econômico, será atingido. Na medida que ele é atingido, atinge também a Universidade do Estado do Amazonas, que parte dos seus recursos vem daí do polo industrial. Logo, na medida que as empresas forem embora, haverá redução. Com a redução, nós teremos a necessidade de buscar alternativas. É verdade que nos últimos anos, tanto a reitoria anterior quanto a nova se propõe a isso, a buscar alternativas e retirar a UEA desta dependência. No entanto, isso ainda não aconteceu. A precarização do ensino, a má estrutura, isso será uma verdade na medida em que nós tivermos uma redução no nosso orçamento. A UEA recebe 1% do faturamento do polo industrial de Manaus, o que resulta anualmente em torno de 400 milhões de reais para a universidade. Essa receita possibilita que se invista em ensino, pesquisa e extensão, criando capital intelectual. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora 6 horas e 23 minutos, vamos para Brasília conversar com o correspondente do 18 Horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite, Cadu. Então, ontem a gente chegou a dar aí a parcial do julgamento do deputado Daniel Silveira, que acabou condenado pelo Supremo Tribunal Federal por incitar atos de violência contra instituições democráticas. Cadu, boa noite. Conta pra gente como é que reagiu a bancada amazonense aí, bolsonarista, a respeito desse julgamento e da condenação. Boa noite, Cadu. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. A condenação do deputado federal Daniel Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão e multa de R$192 mil não foi só pelos ataques às instituições da República, Karime. Ele foi condenado principalmente pela pessoa perigosa que ele é. Porque Daniel Silveira é um homem ameaçador e, como parlamentar, ele junta a arrogância, a prepotência e a ignorância em um só barril de pólvora prestes a explodir. E ele é usado pelos grupos bolsonaristas como massa de manobra para atacar o STF. É um sujeito descartável que agora chega ao fundo do poço. Não se trata de liberdade de expressão, Karime. Se trata de usar palavras para colocar em risco pessoas ou instituições. Esse foi o crime de Daniel Silveira. No julgamento de ontem, 9 ministros seguiram o voto do relator, Alexandre de Moraes, que além de condená-lo à prisão, também determinou a perda do mandato e dos direitos políticos, tirando ele definitivamente das eleições que estão vindo. Daniel Silveira planejava concorrer ao Senado pelo Rio de Janeiro, mas ele ainda tem um outro plano aí, que segundo está sendo ventilado, a esposa dele está sendo preparada para concorrer no lugar dele. Vamos ficar de olho nessa situação. Apenas um ministro, Karime, votou pela absolvição de Daniel Silveira, que foi o ministro Cássio Nunes. O ministro André Mendonça, o terrivelmente evangélico indicado pelo presidente Bolsonaro, votou pela condenação, mas pediu uma pena menor de 2 anos e meio. O voto dele, Karime, gerou mais repercussão nas redes sociais que a própria condenação de Daniel Silveira. Os grupos bolsonaristas, inclusive os grupos evangélicos, chamaram André Mendonça de traidor. Hoje, ele se manifestou no Twitter dizendo o seguinte, vamos ler, abre aspas, como cristão, não creio que tenha sido chamado para endossar comportamentos que incitam atos de violência contra pessoas determinadas.
e, como jurista, avalizar graves ameaças físicas contra quem quer que seja. Há formas e formas de se fazerem as coisas, e é preciso se separar o joio do trigo, sob pena de o trigo pagar pelo joio. Mesmo podendo não ser compreendido, tenho convicção de que fiz o correto. Fecha aspas. Polêmico, né, Karime? Porém, sereno e no tom certo, né? Bastante moderado. Ao contrário dos parlamentares bolsonaristas, que estão enfurecidos com a condenação de Daniel Silveira, que estão prometendo retaliações nos próximos dias. Da bancada do Amazonas, como você perguntou, Karime, quem se manifestou foi o deputado capitão Alberto Neto, que foi eleito pelas bases ideológicas bolsonaristas. Eu separei um trechinho da fala dele, feita ontem, logo após a condenação de Daniel Silveira. Vamos ouvir. Não estou dizendo que o deputado tem direito a tudo, pode fazer o que quiser. Mas como eu falei, o deputado Daniel Silveira, ele não invadiu o STF, ele não sequestrou ninguém, ele não roubou. Enquanto outros que roubaram nossa nação estão livres, zombando da cara do povo. Olha a contradição. O chefe de organização criminosa está solto e vai concorrer à presidência. Um deputado que não roubou tem seus direitos cassados, vai ter uma condenação por 8 anos, vai perder o seu mandato. Não é esse país que nós queremos, não. E nós não vamos aceitar. Você está ouvindo 18 horas. Tá aí o posicionamento do deputado federal capitão Alberto Neto a respeito da condenação do deputado Daniel Silveira, deputado bolsonarista. Cadu. O deputado capitão Alberto Neto não assinou aí o documento, né, que apoia aí a Zona Franca, em defesa da Zona Franca, mas para falar de Daniel Silveira, ele fez uma live, foi rápido, foi tiro no gatilho, falando mal dos outros e tal, e defendendo o amiguinho dele. Mas enfim, vamos em frente, cada um com seus interesses. Karime, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, apresentou um recurso no STF, ainda ontem à noite, para que a última palavra sobre a cassação de Daniel Silveira seja do Congresso Nacional. Lira está tentando retirar do baú o julgamento sobre a cassação de um outro parlamentar em 2018, para que ele possa ter elementos que consigam invalidar a decisão do ministro Alexandre de Moraes. E hoje à tarde, Karime, agora é polêmica, viu? O presidente Jair Bolsonaro tomou uma decisão, ele assinou um decreto de graça constitucional ao deputado Daniel Silveira. Confesso para você, Karime, eu não sabia da existência desse recurso, é chamado de graça constitucional. É uma espécie de indulto que, na prática, perdoa a pena imposta ontem pelo STF. Bolsonaro baseou a decisão dele no artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal. Vamos ouvir um trecho da live que ele fez agora há pouco no Facebook. Em vista da condenação de parlamentar resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição, que somente fez uso de sua liberdade de expressão, decreta um decreto que vai ser cumprido. Artigo 1º. Fica concedida graça constitucional a Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal, condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Você está ouvindo 18 horas. Bom, a gente acompanhou a fala do presidente Jair Bolsonaro a respeito da graça constitucional. Cadu, explica pra gente, então, o que pode acontecer a partir de agora? Não sei te dizer, Karime, não sei te dizer, tô aqui preocupadaço porque foi agora há pouco, não deu tempo de estudar sobre o assunto, eu ia pesquisar os colegas, os amigos advogados eleitorais, os amigos, os colegas aí do processo legislativo para tentar entender. É a primeira vez, Karime, que esse recurso é usado. Eu pesquisei um pouco aqui na internet, nunca vi um presidente da República anulando a decisão do STF. Isso daí é inédito. Polêmica geral. Agora continuar aguardando, né? É a famosa carta na manga aí, hein, Cadu?
carta na manga. Claro que o grupo dele sabia que ele tomaria essa decisão, mas agora ele tornou público e vamos ver, né, se tem efeito mesmo, se a decisão do STF vai ser anulada, se isso vai pra frente, se Daniel fica livre, se ele vai preso, como é que fica? Eu prometo levar esse assunto, repercutir esse assunto com vocês amanhã, né, porque esse assunto vai continuar quentíssimo e a gente trouxe pra vocês porque essa live acabou de acontecer, viu, Karine? Foi agorinha, né? Ok, olha só, eleições 2022 agora, Cadu. Os partidos, né, que estão lá buscando a terceira via, eles se reuniram agora em Brasília para escolher aí um candidato único. Olha só, será se vão conseguir aí organizar o meio de campo e partir pro ataque, Cadu? E aí? Carlão, aconteceu hoje um fato no mínimo estranho, viu? Parece pernada, mais uma pernada. Lideranças dos partidos da terceira via, no caso Baleia Rossi do MDB, Elmar Nascimento do União Brasil, Antônio Rueda também do União Brasil e o ex-vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que hoje disputa o governo de São Paulo, do PSDB, se reuniram hoje no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo para tentar falar sobre a terceira via. Outras pessoas estavam discutindo sobre esse assunto. Simone Tebet, Luciano Bivar, Bruna Araújo, cadê esse povo? Então ainda está embolado, Cadu, ainda? Então ainda está embolado. Ok. Emboladaço. O objetivo foi discutir os critérios da escolha do candidato da terceira via. Essa questão, como eu falei para vocês há uns dias, ia ser resolvida no dia 25, conforme acordo que foi feito com outras lideranças desses partidos aqui em Brasília. Mas parece que tentaram dar o pulo no gato nessa pauta lá no estado de São Paulo. A ausência do presidente do PSDB, Bruno Araújo, nessa reunião causou muita estranheza e incendiou o grupo tucano, que agora Bruno Araújo está sendo acusado de terceirizar o PSDB para os interesses do vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. E segundo as principais lideranças do PSDB, o Rodrigo Garcia trabalha para que o partido não lance candidato a presidente da República, ou seja, fique de fora da terceira via. Ou seja, o vice-governador quer tirar João Dória da jogada, que estaria atrapalhando a campanha de Rodrigo Garcia para o governo de São Paulo, ou seja, entra o contexto estadual. Mais uma atrapalhada do PSDB que acaba ofuscando a construção da terceira via nas eleições. Carlão, enquanto que a terceira via segue patinando, o Centrão está alinhadíssimo com o governo, ajudando a preparar o programa de governo do presidente Jair Bolsonaro rumo à reeleição. As primeiras pautas vão ser divulgadas nos próximos dias pela propaganda partidária. A ideia é reunir propostas dos três partidos, PL, PP e Republicanos, que formam a base de sustentação do governo de Jair Bolsonaro. As propostas também devem ter a contribuição do marqueteiro da campanha, o Duda Lima, mas a coordenação toda do senador Flávio Bolsonaro. Em paralelo, o PL já prepara as inserções de TV que vão ao ar nas próximas semanas. Os roteiros já estão sendo feitos e já estão em fase de gravação. A proposta é que os partidos falem de forma uníssona em defesa do governo de Jair Bolsonaro. Então, daqui a uns dias vai começar na propaganda partidária, que já está passando na TV e no rádio, propostas de governo de Jair Bolsonaro. E para finalizar, Carlão, o Tribunal Superior Eleitoral começou a registrar o aumento recorde do número de jovens interessados em votar nas eleições desse ano. Segundo dados da Justiça Eleitoral, de janeiro a março, o Brasil ganhou 1.144.000 novos eleitores na faixa etária de 15 a 18 anos. Em 2018, foram 877 mil. Para o TSE, os novos títulos ocorrem em meio a uma grande campanha de mobilização nas redes sociais promovidas pela Justiça Eleitoral envolvendo celebridades como Anitta, o Zeca Pagodinho, o Whindersson Nunes e Juliette. Então parece que está dando certo, os jovens estão se aproximando cada vez mais do processo político, entendendo a convocação deles para participar dessas eleições que são eleições polarizadas, mas também são muito importantes, são decisivas para os próximos anos. Volto com vocês, Karine e Carlão. Sem dúvida, Cadu. Agora, para finalizar, como é que ficou o reajuste previsto para o transporte coletivo? Parece que está marcado para a semana que vem uma reunião com a Frente Nacional de Prefeitos para realmente ajustar, alinhar esse assunto. Como é que está essa questão, Cadu?
Isso mesmo, Karime. Hoje, à tarde, eu conversei com o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, o senhor Edivaldo Nogueira, que é o prefeito de Aracaju, Sergipe. Ele disse que na terça-feira vai se reunir com os prefeitos das grandes cidades do Brasil, inclusive Manaus, para definir o que vão fazer diante da inércia do governo federal e também do Poder Legislativo, que não conseguem avançar com um projeto de lei que prevê o repasse de 5 bilhões de reais para as empresas de transporte coletivo para que não haja o reajuste da tarifa. Já ocorreu o reajuste, já foi anunciado o reajuste da tarifa do estado de São Paulo. Então esse efeito vai ser dominó, então provavelmente as outras grandes cidades, inclusive Manaus, deverão repassar o aumento de custos de manutenção do diesel, o custo de peças, pneus, enfim, tudo isso aumentou para as empresas de transporte, principalmente agora com o aumento da inflação, guerra na Ucrânia. Isso tudo elevou por causa da cotação do petróleo e agora as empresas de transporte não estão conseguindo segurar mais. Então os prefeitos voltaram a ser pressionados pelos empresários que agora ameaçam repassar o aumento dos custos, que aumentou, e segundo eles, em 30%. Esse recurso de 5 bilhões, Karime, seria aprovado por meio de um projeto de lei que institui o programa de gratuidade do transporte coletivo aos idosos. Ou seja, o governo subsidiaria o transporte gratuito dos idosos e, ao mesmo tempo, ajudaria as empresas a segurarem a onda e segurarem os custos de manutenção do sistema. O projeto de lei passou no Senado com a relatoria do senador Eduardo Braga, mas ele está parado nesse momento na Câmara. Os parlamentares até que aprovaram um requerimento de urgência para colocar essa pauta em votação o quanto antes, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, resolveu sentar em cima e ainda não colocou esse projeto na pauta do mês. Então, na semana que vem, os prefeitos vão decidir se continuam pressionando o governo e o Poder Legislativo ou vão resolver repassar os custos do transporte aos usuários do transporte coletivo. Vamos aguardar para a semana que vem. Carlão e Karime. Ok. Volto Cadu, obrigada pela participação. Boa noite, bom trabalho. Boa noite. Valeu, gente. Um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 18 horas. Oi, pode falar, Cadu. Já foi o Cadu. Já, ele estava falando, Carlão, que ele vai prometer aí ficar em cima do sim. assunto que a gente estava conversando, questão, né? lá do presidente da República. Exatamente. Agora são 6 horas e 38 minutos, você no melhor mix do Brasil. E olha só, daqui a pouquinho, no 18 horas, profissionais da saúde cobram no governo do Amazonas o pagamento de direitos trabalhistas. É o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. 18 horas. Agora nós vamos saber aí o tempo, né? A previsão do tempo para esta noite de quinta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Previsão é de períodos de nublado com chuva a qualquer hora, segundo informações aqui do Clima Tempo. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 76% e 99%. Mix. Profissionais da saúde contratados pelo governo do Amazonas sob o regime do direito administrativo ocuparam novamente a galeria da Assembleia Legislativa para reivindicar o pagamento dos direitos trabalhistas. Há 3 anos, a categoria protesta contra a falta de soluções. Isso porque o governo do Amazonas deve para esses profissionais 58 milhões de reais referentes a direitos trabalhistas como ticket de alimentação e risco de vida. Carlão, e são mais de 6 mil trabalhadores da saúde que colocaram a vida em risco atuando na linha de frente da pandemia da Covid-19 e que estão sem receber do governo do Amazonas os seus direitos. E durante a sessão, o deputado estadual Wilker Barreto voltou a cobrar a convocação do secretário de Estado de Saúde, Anwar Samad, para prestar esclarecimentos sobre o dinheiro desses profissionais, para onde é que foi, o que fizeram. Cadê esse dinheiro? Vamos acompanhar os detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. Representantes dos técnicos de enfermagem da rede estadual de saúde que atuam em diversos hospitais de Manaus estiveram na galeria da Assembleia Legislativa do Amazonas reivindicando o pagamento de seus direitos trabalhistas, como periculosidade, ticket de alimentação e recebimento integral de seus salários. São mais de 6.440 trabalhadores que atuaram na linha de frente da pandemia da Covid-19 e estão há mais de 3 anos sem receber seus
direitos trabalhistas. Dívida do governo do Amazonas com os trabalhadores da saúde, que já somam mais de 58 milhões de reais. O principal porta-voz da causa dos profissionais da saúde na tribuna da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Wilker Barreto, voltou a cobrar providências do governo do Amazonas, como a convocação do secretário de Saúde do Estado, Dr. Anoar Samad, para prestar os eventuais esclarecimentos sobre onde foi parar o dinheiro desses trabalhadores. Uma vergonha para o governo, para o secretário de Saúde, um desrespeito para com os profissionais que lutaram na pandemia. Estou falando de médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, profissionais que na primeira, segunda e terceira onda foram fundamentais para salvar vidas. Muitos deles perderam suas próprias vidas e não receber tipos de alimentação e risco de vida de um governo que está abarrotado de recursos, que tem dinheiro até para construir hospital para cachorro, não pagar o direito dos trabalhadores. Os hospitais estão em colapso, certo? E eles estão lá trabalhando, labutando. É por isso que eu estou insistindo na convocação do secretário. O parlamentar criticou a demora da Comissão de Saúde da Previdência do Parlamento Estadual para apreciar o pedido de chamamento do titular da pasta da saúde. Lembrando que o governo do estado do Amazonas deve mais de 58 milhões de reais em direitos trabalhistas a 6.442 profissionais que atuaram na linha de frente da pandemia de Covid-19 em todo o Amazonas. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora, 6 horas e 43 minutos, vamos falar sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite, seja bem-vinda. Então, teve ataque hacker no site do governo do estado do Amazonas. A página ficou fora do ar. Já foi restabelecido o acesso à página, Artemisa? Boa noite. Não, ainda não, Karime. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que nos acompanham no programa 18 Horas. Bom, os hackers deixaram o site do governo do estado do Amazonas fora do ar. Quem tentou acessar o endereço amazonas.am.gov.br encontrou a seguinte mensagem deixada pelo grupo: sem deuses, apenas nós e nossas máquinas. Sem dor ou sacrifício, nós não teríamos nada. Aguente a dor, não fuja dela. Deixe o fracasso de lado e torne-se grande. Sacrifique-se por uma causa maior, assim como os primeiros macacos enviados ao espaço. Bom, uma mensagem aí que a gente vê cheia de mistério por trás, né, Karime, Carlão e ouvintes? Um enigma, talvez, será? Nós já vamos analisá-la daqui a pouquinho, viu? Mas antes, só esse ano o portal do governo já foi alvo de hackers por 2 vezes. O primeiro ataque foi em janeiro deste ano. O grupo invadiu o banco de dados da Fundação Secom e olha o perigo disso. O alvo principal foram os prontuários eletrônicos dos pacientes. Imagina se eles mudam algo, invertem as informações nos prontuários. Os pacientes estariam aí correndo sério risco de morte. Eu conversei com especialistas que trabalham na Prodan, que trabalharam também na Prodan, empresa de processamento de dados do Amazonas, mas esses profissionais preferiram aí não ter os nomes divulgados. Bom, nos anos de 2017 e 2018 foram feitos grandes investimentos em tecnologia na Prodan. Só que hoje é preciso que essas atualizações sejam feitas constantemente. E talvez aí esteja a falha do governo Wilson Lima. Para se ter 2 ataques no mesmo ano e com um certo período tão curto, né, de tempo, isso quer dizer que o site do governo e as informações dele correm risco sim, viu, Karime? Esse é um assunto sério, grave, porque, pelo que nós vemos, falta investimento em tecnologias de informação. O governo é responsável por guardar dados sigilosos de milhares de amazonenses e de servidores do Estado. Só que nesse momento vivemos aí a cyberinsegurança com essa invasão de hackers. Até agora a Prodan apenas retirou a mensagem deixada pelos hackers, mas o site continua instável e fora do ar.
A nota da Prodan diz o seguinte, que constatou um acesso indevido ao site do governo por meio de suas monitorias ativas e bloqueou a iniciativa, e que já estaria tomando as providências para o restabelecimento do portal com segurança. Ressaltou que o evento se deu em uma camada restrita, sem nenhum contato com os demais sistemas governamentais, e que não causou nenhum dano ou vazamento de dados ou informações sensíveis. Nós esperamos isso, mas pelo que eu soube aí nos bastidores, o retorno do site do governo deve levar aí alguns dias, viu? Porque talvez a invasão não tenha sido tão restrita como eles falam. O que acabou expondo aí as fragilidades da rede do governo do estado do Amazonas, muito mais, inclusive, que a habilidade dos criminosos. Bom, a gravidade da invasão mostra a nossa atual realidade, ou seja, senhas fracas, ausência de criptografia e de ferramentas de duplo fator de autenticação, baixos investimentos em antivírus e também nas equipes de tecnologia da informação. Tem um grupo, inclusive, chamado Paraná Cyber Máfia, que se diz o autor dessa invasão. Deixou até mensagem no Twitter, mandando um abraço para a galera da Prodan. Mas até agora nada foi confirmado, viu? Voltando à mensagem, né, que nós estávamos falando, que essa mensagem, inclusive, está fazendo muita gente bater a cabeça. Eu conversei com o professor de História, o coronel Ayrton Carneiro Leão, ele que é especialista em civilizações antigas. Vamos acompanhar o que ele diz sobre essa mensagem? Não parece uma mensagem direta. Entretanto, é preciso verificar a política local para verificar alguma conexão. Quando menciona 100 deuses, demonstra que não é um texto religioso. Em algum momento, há uma crise que o governo ou o povo deverá, segundo o autor, suportar o sofrimento. Esse sacrifício fica claro quando cita os macacos que foram para o espaço. Difícil. Vou continuar estudando. Você está ouvindo 18 horas. Pois é, então ouvimos aí, né, o professor de História, coronel Ayrton Carneiro Leão, ele que é especialista em civilizações antigas. Bom, esse enigma continua. Karime e Carlão. E Artemis, olha só, o cotão que já gerou tanta polêmica aí, né, nos últimos meses, voltou a ser pauta na Câmara Municipal de Manaus e o vereador Raif Matos fez uma indicação para a criação de um fundo especial para sobras dos recursos. Qual a destinação? 3 perguntas. Tudo bem? Pois é, Carlão. Então, primeiramente, antes de responder a sua pergunta, né, eu vou começar dizendo para você o que acontece quando sobram os recursos do cotão. Bom, o dinheiro ele é devolvido ao executivo, ou seja, é devolvido para a Prefeitura de Manaus. Então, para que isso não aconteça, o vereador Raif Matos, do DC, apresentou indicação para criar, então, um fundo com recursos que sobrarem do cotão. Então, o destino da sobra que for para esse fundo especial deve ser aplicado em diversas ações, sejam sociais, culturais, educacionais, até mesmo para a área da saúde. Eu conversei com o vereador Raif Matos essa tarde, ele explicou o porquê de apresentar essa indicação referente aos recursos do cotão que não forem utilizados, então, pelos vereadores. Vamos ouvi-lo. No ano passado, eu economizei R$30 mil do tão famoso cotão. Somando todos os vereadores, a economia foi de R$410 mil. E aí eu sempre fiquei em dúvida para onde esse dinheiro vai. E aí eu descobri que esses recursos são estornados para a Prefeitura de Manaus, mas não fica transparente como é aplicado esse dinheiro. Por isso, eu encaminhei uma indicação para a criação de um fundo chamado FEFEP, Fundo Especial Financeiro de Economia Parlamentar. Esse fundo garantirá a destinação dessa verba para programas e ações sociais, culturais, educacionais e de saúde, sendo os serviços públicos definidos pela nossa Constituição Federal. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o vereador Raif Matos. Olha, eu gostei da ideia dele. Até que, enfim, o dinheiro, né, o uso do cotão sendo usado para uma causa maior, voltando realmente para a população de Manaus. Karime e Carlão. Sem dúvida. Muitíssimo obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho.
Uma ótima noite para vocês também. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bom trabalho. 18 horas. Olha só, na contramão do que tem defendido a bancada legislativa do Amazonas, o presidente da FIAN, Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, que é o Antônio Silva, ele escreveu um artigo publicado no jornal O Globo e no site da Confederação Nacional da Indústria, defendendo a redução das alíquotas sobre o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Isso na quarta-feira, Karine. Pois é, Carlão, no artigo, Antônio Silva diz que a medida é mais que bem-vinda, mas procurado pelo repórter Hector Silva, o presidente da federação, disse que está estudando a situação junto a uma equipe multidisciplinar e que a federação pode entrar com uma ação contra a decisão do governo federal. Vamos acompanhar na reportagem de Hector Silva. O presidente da FIEAN, Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, Antônio Silva, teve um artigo publicado nesta quarta-feira em que ele defende a redução do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, para todo o país. Em seu texto, Antônio Silva afirma que a medida é mais que bem-vinda e defende até ampliar a redução para 50%. O texto não soou bem para defensores do modelo Zona Franca de Manaus. Procurado pela reportagem do 18 horas, Antônio Silva mudou o discurso e disse que a FIEAN pode entrar com alguma ação para defender a Zona Franca de Manaus. Nós estamos avaliando muito essa questão, né? Porque uma hora se fala numa dedução de 35%, de 25% e de uma compensação de 10% para os artigos produzidos, fabricados na Zona Franca de Manaus. De forma que eu estou com uma equipe de economistas avaliando qual os impactos efetivamente que irão ocorrer para que possamos tomar uma posição. Neste primeiro momento, nós estamos aguardando as tratativas do governador do estado do Amazonas, que entendo eu que, como isso é um problema de estado, deve ser conduzido pelo governador do estado. Caso contrário, aí nós, Sistema Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, iremos avaliar e analisar qual a forma mais segura e mais concreta de nós entrarmos em juízo, não sei se diretamente aqui ou se diretamente lá também. Estamos avaliando com os nossos jurídicos, já estão avaliando e estudando esse assunto. Nós temos dois problemas hoje evidentes, que é o problema do não reconhecimento pelo Estado de São Paulo do nosso ICMS e também o problema do governo federal com relação ao IPI. Estamos avaliando e vamos tomar as providências que o caso, se houver a necessidade de nós entrarmos, nós iremos buscar as nossas vantagens comparativas asseguradas pela Constituição. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 54 minutos. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Tempo e temperatura para sexta-feira com Karine Leão. Previsão do tempo. Para essa sexta-feira, a previsão, segundo informações do Climatempo, é de sol com muitas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 61% e 97%. Mix. Olha, começou nesta quarta-feira o saque extraordinário de até R$1.000 do FGTS liberado pelo governo federal. E os primeiros beneficiados foram os nascidos em janeiro. O calendário segue até o dia 15 de junho para os nascidos em dezembro. Segundo a Caixa Econômica Federal, cerca de 30 bilhões de reais serão liberados para cerca de 42 milhões de trabalhadores com direito ao saque, Karine. Exato, e o calendário segue de acordo com a data de nascimento do trabalhador. A consulta do saldo continua sendo realizada no site da Caixa Econômica, que é o fgts.caixa.gov.br, nas agências da Caixa também e por SMS. Mas qual a melhor forma de gastar esse dinheiro extra, né? Será que a gente deve pagar alguma coisa? Enfim, eu conversei com o economista Marcos Evangelista sobre a situação e ele deu umas orientações pra gente. Vamos acompanhar. O que fazer com esse dinheiro? Bem, primeiro momento, se você estiver devendo aí e essa dívida estiver te cobrando juros mensais, já pega esse dinheiro que está sendo liberado para você e faz essa quitação. Por outro lado, você não tem dívida, não está devendo,
você pode, por que não, aplicar esse dinheiro. Hoje você pode fazer isso facilmente através dos bancos digitais, verificar qual que está pagando melhor taxa de juro e fazer essa aplicação para utilizar num outro momento que você possa ter eventualmente a necessidade desse dinheiro. Eu quero gastar, quero comprar algo. Veja, se você tem o dinheiro, chore preço, porque qualquer vantagem de desconto com certeza vai ser muito bom para o seu bolso. Você está ouvindo 18 horas. Olha aí, só lembrando, depois que o dinheiro sair do FGTS e for creditado na poupança digital, o trabalhador não precisa sacar. Ele pode pedir que volte para a sua conta do FGTS. Isso pode ser feito até o dia 10 de novembro. 18 horas. Economia. Vamos conferir agora os indicadores econômicos desta quinta-feira. Neste feriado de Tiradentes não teve operação no mercado brasileiro. O dólar segue cotado a R$ 4,62, o euro valendo R$ 5,01. O Bitcoin cotado a R$ 192.364. E levantamento revela que o norte foi uma das regiões mais afetadas pela alta de preços. O impacto da inflação foi sentido nos últimos 6 meses por 91% dos brasileiros das regiões Norte e Centro-Oeste. Os dados são da pesquisa Comportamento e Economia no pós-pandemia, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria para o Instituto FSB Pesquisa. Foram entrevistados 2.015 pessoas entre os dias 1º e 5 de abril. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento revela também que nas regiões Norte e Centro-Oeste, 53% dos entrevistados disseram ter tido a situação financeira muito afetada, 21% afetada e 10% mais ou menos afetada. Agora são 6 horas e 58 minutos. 18 horas. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. 3 senadores e 6 deputados federais pelo Amazonas chamaram a atenção hoje para o ponto principal das consequências das ameaças à Zona Franca de Manaus. E o ponto principal é o futuro do estado do Amazonas sem as vantagens da Zona Franca. A Zona Franca foi criada para atrair investimentos econômicos para uma região específica do Brasil, a Amazônia. Os parlamentares disseram com todas as palavras que os ataques à Zona Franca são uma ameaça à paz social na região e podem aprofundar a crise que hoje ajuda a destruir a maior floresta tropical do mundo. E pior, aprofundar os altíssimos índices de criminalidade no Amazonas. Ou seja, quando se fala de garantir as vantagens constitucionais da Zona Franca de Manaus, se fala do futuro da própria floresta. E mais do que isso, se trata do futuro econômico e social de mais de 5 milhões de habitantes da Amazônia Ocidental. 18 horas. Caíme, tem a saideira aí? Temos sim, é o seguinte, amanhã, muita gente está achando que vai emendar tudo, não tem coisa que vai funcionar. E em ano de eleição, uma eleição importante, olha essa, o atendimento do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Amazonas vai acontecer normalmente nesta sexta-feira, amanhã, dia 22, para eleitores sem agendamento. A medida foi determinada pelo presidente do órgão, Wellington Araújo. De acordo com o TRE, a Justiça Eleitoral não terá ponto facultativo após o feriado nacional de Tiradentes. Bom, os serviços oferecidos para a população vão ser disponibilizados mesmo para os eleitores que não fizeram aí o agendamento prévio. O prazo para tirar o título de eleitor e outros serviços, como a regularização, transferência do município de domicílio eleitoral, a mudança de local de votação e a retificação de dados pessoais, como inclusão do nome social, vai acabar no dia 4 de maio. Então, quem quiser amanhã pode ir lá e atualizar, resolver todas essas pendências eleitorais. 7 em ponto, Karime. Boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.